E aí, galerinha, tudo bem? Professor S. Veríssimo na área. Hoje, num cenário um pouquinho diferente, já perceberam? Então, a nossa videoaula de hoje será sobre relações ecológicas. Relações ecológicas, o que são? Como os indivíduos, como os seres vivos se relacionam entre si? Como é esse tipo de relação? Como os indivíduos participam, como os indivíduos se doam, como os indivíduos fazem as relações acontecerem no meio ambiente. O meio ambiente que nós estamos aqui hoje, né? Então, dentro das relações ecológicas, nós vamos ter dois tipos de relações. A primeira é os indivíduos de mesma espécie. São indivíduos de mesma espécie que vão participar dessa relação. O que nós chamamos de relações intraespecíficas. E nós temos também os indivíduos de espécies diferentes, que nós vamos chamar de relações interespecíficas. São indivíduos que participam, mas são indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Dentro das relações ecológicas, nós vamos ter dois tipos. As relações harmônicas e as relações desarmônicas. O que são relações harmônicas? O nome já fala, né? É o tipo de relação que vai causar alguma espécie de harmonia entre os indivíduos que participam. E nós temos também as relações desarmônicas. O que são as relações desarmônicas? São relações que vai causar tensão, ou seja, alguém sempre vai ser prejudicado com a relação. A nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar somente das relações harmônicas, ok? Tudo bem? Então vamos lá para as relações harmônicas. Então, continuando, pessoal, dentro das relações harmônicas, eu vou ter as relações harmônicas de mesma espécie e as relações harmônicas de espécies diferentes. Dentro das relações harmônicas de mesma espécie, que nós chamamos de intraespecíficas, eu vou ter as colônias e as sociedades. Quem são as colônias? As colônias são indivíduos que estão interligados entre si e que participam da mesma relação. Então nós vamos ter indivíduos interligados entre si e participam da mesma relação, como vocês estão vendo aqui em cima. Estão vendo aqui, ó? Eu vou apresentar para vocês as caravelas. Quem são as caravelas? Estão vendo essa bolsa de ar? Dentro dessa bolsa de ar, as caravelas, e nós vamos ter esses tentáculozinhos aqui embaixo. Então são indivíduos que estão anatomicamente interligados entre si e participam da mesma relação, ou seja, ninguém é prejudicado com a relação e ambos estão todos vivendo ali juntos e interligados, ok? Já na sociedade, pessoal, a sociedade, o que acontece? Os indivíduos são anatomicamente separados entre si, mas todos trabalham no bem comum daquele grupo. Todo mundo, aquela sociedade, indivíduos da mesma espécie trabalhando para o bem comum da sua sociedade, elevando e participando em benefício próprio de todos. Dentro da sociedade nós teremos as abelhas, as formigas e os cupins. As abelhas, formigas e os cupins. Esses indivíduos trabalham em divisão de casta, cada um tem a sua casta dentro da sociedade, porém todos estão trabalhando no benefício próprio da sua própria sociedade. Vamos ver as castas das abelhas, né? Então a abelha é dividida por rainha, zangão, as operárias, que são fêmeas estéreis, e os soldados. Então eles são 4 castas, onde todos esses indivíduos estão trabalhando para o bem comum da sua colmeia. Tudo bem? Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre as relações ecológicas entre indivíduos de espécies diferentes, relações harmônicas, ok? Dentro das relações harmônicas de indivíduos de espécies diferentes, nós vamos ter a protocooperação, nós teremos o mutualismo e nós teremos o comensalismo. O comensalismo vai se dividir em dois tipos, que é o inquilinismo e o epifitismo, correto? O que seria a protocooperação? A protocooperação é uma associação entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde ambos irão colaborar um com o outro para benefício da onde eles estão ali sobrevivendo. Por exemplo, nós temos o crocodilo e o pássaro palito. Estão vendo aqui, ó, o crocodilo e o pássaro palito. O que acontece? O crocodilo, depois que se alimenta,
ele vai tirar a sua soneca. Quando ele tira a sua soneca, ele vai dormir com a boca aberta. E aí o pássaro palito vem e fica palitando os dentes do crocodilo, tirando os restos alimentares que estão ali entre os dentes do crocodilo. Isso é uma protocooperação. O crocodilo está cooperando com o pássaro palito e o pássaro palito está cooperando com o crocodilo. Nós temos também outros exemplos aqui no Nordeste. Nós vamos ter os búfalos, nós vamos ter o boi com os pássaros piolho que vão lá retirar os carrapatos das costas, da orelhinha do boi, né? Então isso é uma protocooperação, tudo bem? Na sequência nós teremos o mutualismo. O nome já fala. O mutualismo é uma associação íntima entre dois indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, os líquens. Então aqui, ó, os líquens. Os líquens é uma associação íntima entre algas e fungos. Ambos vão trabalhar juntos para que ambos sobrevivam no meio ambiente. Então, o mutualismo é uma associação íntima entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde um vai depender do outro para que a relação se complete. Tudo bem? Nós temos lá, por exemplo, o cupim. O que o cupim vai se alimentar? O cupim não vai lá na madeira e se alimentar da seiva, da celulose? Quando ele se alimenta da celulose, o que vai acontecer com ele? Ele se alimenta da celulose, porém ele não tem no seu sistema digestório enzimas para fazer essa digestão da celulose. E aí tem um protozoáriozinho que vive dentro do sistema digestório do cupim, que se alimenta da celulose. E ele não consegue extrair da madeira a celulose. Então ele vive dentro do cupim, e aí quando o cupim se alimenta, ele se alimenta também. Então é uma associação íntima entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde um depende do outro para que a relação se complete e ambos sobrevivam. Tudo bem? E, por último, nós temos o comensalismo. O que seria o comensalismo? É uma associação entre dois indivíduos de espécies diferentes que não necessariamente precisam estar juntos para a relação acontecer, mas eles estão interligados ali, vivendo juntos. Nós temos, por exemplo, no meio ambiente, o tubarão e a rêmora. A rêmora fica navegando junto com o tubarão. Quando o tubarão vai lá e se alimenta, está se alimentando, os restos alimentares que está caindo, a rêmora vai lá e come esses restos alimentares. A rêmora está prejudicando o tubarão? O tubarão está prejudicando a rêmora? Não. Ambos estão sendo beneficiados com essa relação. Então isso é o comensalismo. Temos outras espécies também de comensalismo aí na natureza que vocês podem, através dos links que vai aparecer lá no final da nossa videoaula, vocês podem estar pesquisando aí, beleza? E aí, dentro do comensalismo, nós teremos o inquilinismo e o epifitismo. O que seria o inquilinismo? O inquilinismo é uma espécie onde um indivíduo vai utilizar o outro somente como moradia. Então nós vamos ter vários indivíduos onde um utiliza o outro somente como moradia. Ele não vai prejudicar, ele não vai matar, ele não vai absorver os nutrientes, nada desse indivíduo. Ele só utiliza aquele corpo ali como moradia e como proteção. E o epifetismo, nós vamos ter lá no meio ambiente aqui também, nas árvores, onde uma planta vai utilizar a outra para se absorver ali, para ficar, se instalar e ali ela continuar sobrevivendo. Tudo bem, pessoal? Então nós falamos hoje sobre relações ecológicas harmônicas entre indivíduos de mesma espécie, que nós chamamos de espécies de intraespecíficas, e entre indivíduos de espécies diferentes, que nós chamamos de interespecíficas. Dentro dessas relações, nós falamos sobre colônias e sociedades. São indivíduos da mesma espécie. E entre relações entre indivíduos de espécies diferentes, nós falamos sobre protocooperação, mutualismo, inquilinismo, comensalismo e epifitismo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Vai ter um materialzinho aqui no final para vocês. E logo mais eu volto com a nossa aula número 2, falando sobre as relações desarmônicas, que vai causar alguma desarmonia. Um abraço, pessoal. Até mais. Curtam aí a nossa página. Dê um like lá no nosso canal, ok? Tchau, tchau.